como que a gente pode usar o poder da nossa mente para que o nosso dia seja mais leve, mais próspero, para que a gente alcance então os nossos objetivos. Bom, esse é um tema que eu gosto muito de falar e que foi o começo dos meus estudos aí para mudar alguns resultados e alguns padrões aí da minha vida, né? Então, primeiro eu precisei entender como que funciona a nossa mente, né? Como que funcionam os nossos pensamentos. A gente tem mais de 60 mil a 70 mil pensamentos por dia e quase 80 a 90% desses pensamentos, eles são repetitivos. Significa o quê? Que nós não somos os nossos pensamentos, mas a gente se deixa controlar pelos nossos pensamentos e eles vão criando a nossa realidade. Então, se a gente quer manifestar aí uma vida diferente, uma vida com outros resultados, a gente precisa olhar e treinar os nossos pensamentos. E para isso a gente precisa entender a nossa mente, né? A gente tem a mente consciente, a mente subconsciente e a mente inconsciente. A mente inconsciente é aquela que está responsável aí pela nossa respiração, pelas coisas, pelos nossos sistemas automáticos, né? Oi, Silvana! E então, a gente tá aqui, a gente tá respirando, mas a gente não precisa pensar para respirar. Agora, a nossa mente consciente, que é 5%, ela que processa as palavras, ela que toma as nossas decisões do dia a dia, ela que julga o que é certo, o que é errado, né? Ela tá localizada aqui no nosso lobo central e é responsável pela nossa lógica, pelo nosso raciocínio. Então, muitas vezes a gente fala que vai começar aquela dieta, que vai começar a guardar dinheiro, que vai mudar a nossa vida, que agora tudo vai ser diferente, a gente vai para um curso, vai para um treinamento, fala, agora tudo vai ser diferente, agora a minha vida vai mudar, mas a gente está falando consciente com esses 5%. Acontece que tem muitas informações que estão na nossa mente subconsciente, né? Que é aqueles 95% lá, que é responsável pelas nossas memórias, pelos nossos hábitos, pelas nossas crenças, pela aquela autoimagem que a gente formou da gente e pela nossa proteção também. Então, muitas vezes a gente fala as coisas conscientemente que vamos fazer, que vamos acontecer, mas não sabemos as informações que estão lá no nosso subconsciente, nesses 95%. Então é como se a gente fosse para uma guerra com 100 soldados e só 5 soldados estão dispostos a lutar. 95% não estão dispostos. Os 95 soldados não querem, estão cansados, querem ficar lá sentado. Você acha que a gente vai ganhar essa guerra ou não? É claro que a gente não vai ganhar essa guerra. Então, por isso que muitas vezes a gente fala que vai fazer, que vai acontecer, que vai mudar, que vai isso, que vai aquilo, e isso não acontece. Porque existem informações no nosso subconsciente que, na maioria das vezes, são benefícios que a gente tem, são informações para nos proteger, que impede que a gente alcance e que a gente realize aquilo que a gente deseja. Como a gente está em muitos treinamentos, a gente faz muitos treinamentos, a gente vê a postura e o comportamento das pessoas, onde elas, agora vai mudar, agora vai ser tudo diferente, agora eu vou fazer e vou acontecer, e quando chega na segunda-feira, nada acontece. Você não conhece uns soldados aqui onde trabalha. Isso aí, Vandinha, é isso mesmo. E aí a pessoa fala que vai fazer e acontecer e não consegue. Por quê? Porque tem informações guardadas ali no seu subconsciente que te protegem de que você vá à frente. Mas como assim, Daniela? Aquilo vai ser ótimo pra mim, vai ser maravilhoso. Mas sempre tem alguma coisa que você está ganhando em não fazer aquilo. Às vezes é o medo de se expor, às vezes é o medo de ser criticado, às vezes é o medo do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar, de que você vai ter que se expor, que vai dar trabalho. E o nosso cérebro, ele não quer gastar energia de jeito nenhum. Toda vez ele foi feito para luta e para sobrevivência, né? Então o nosso cérebro ele é muito ainda, ele não se atualizou, ele ainda é muito da forma que ele foi formado lá, o nosso cérebro reptiliano, para lutar e para sobreviver. Então, o que acontece? Quando ele vê que ele vai gastar energia, ele vai
parar, ele vai te bloquear para que você não consuma essa energia, porque a gente precisa ter esse estoque de energia. Por isso que a gente gosta de comer tanto açúcar, tantas coisas que nos dão energia. Por quê? Porque ele quer armazenar aquilo ali para que, se ele precisar lutar, para que, se ele precisar sobreviver, ele tenha energia suficiente. Então toda vez que ele vê que ele vai gastar energia, ele vai o quê? Opa, não vai, opa, não faz isso, opa, não vai se cansar, pra que você vai se cansar? Então, por isso que muitas vezes a gente começa alguns projetos, algumas coisas, e a gente acaba deixando de lado, por quê? Porque tá gastando energia, e a gente não quer gastar energia, a gente quer só ficar armazenando e estocando energia. Então, a gente precisa sim, a nossa mente ela é muito poderosa, e a gente precisa saber utilizar esse poder, para que a gente possa ter os resultados que a gente deseja. E a maioria desses pensamentos aí, eles são repetitivos. Então significa o quê? Que eu tô repetindo sempre as mesmas coisas, porque se 80, 90% dos nossos pensamentos todo dia eles se repetem, então como que eu posso usar isso? Treinando, observando aquilo que eu tô pensando, porque a maioria das vezes a gente tá pensando aqui e é automático o nosso pensamento, ele é inconsciente, então ele tá reproduzindo sempre mais do mesmo. Então por isso que é um treino que a gente precisa fazer de presença todo dia, de meditar, de trazer a consciência, de trazer o estado presente, para que a gente possa então usufruir aí desse poder que a mente tem. Porque a mente, ela quer manter a gente ou no passado ou lá no futuro, naquela preocupação do que possa acontecer. E aí quando a gente está presente, quando a gente está consciente, a gente consegue controlar aquilo que nós estamos pensando e colocar pensamentos positivos. Porque a mente, ela não consegue ocupar um pensamento positivo e um negativo ao mesmo tempo. Ou ela fica com positivo, ou ela fica com negativo. Então precisa sair um para entrar outro. Não tem como os dois ocupar o mesmo espaço. Então, para isso, eu preciso sair de um para entrar no outro. Então, muitas vezes a gente está pensando e nem se dá conta, Aí, quando você está presente, você consegue se dar conta daquilo que você está pensando. E muitas vezes você está pensando coisas que não são suas, né? Que você captou do lugar, do ambiente que você está. Por isso que o ambiente, ele é tão importante, gente. Porque na pirâmide dos níveis neurológicos, primeiro é o ambiente. Claro que o ambiente ele vai formando a forma que a gente se comporta. Se a gente está num ambiente positivo, num ambiente que faz a gente crescer, que tem pessoas ajudando, com certeza a gente vai começar a se comportar diferente. Por isso que a gente fala tanto que lugar que você está frequentando, quem são as pessoas que você convive. Por quê? Porque o ambiente é o quê? E vai fazer com que você comece a se comportar. E esse comportamento ele vai acabar interferindo nas suas capacidades, naquilo que você sabe fazer. E isso vai interferir nas suas crenças, naquilo que você acredita como verdade. E as suas crenças vai definir a sua identidade, quem é você. E quem é você vai definir o seu legado, aquilo que você deixa, a mensagem que você espalha. Por isso que quando a gente começa a fazer pequenas mudanças no nosso ambiente, a gente já começa a ver alguns resultados. Então, por isso que a gente fala tanto de organizar a sua casa, porque quando a sua casa está bagunçada, a sua mente está bagunçada. Quando a sua mesa está bagunçada, a sua mente está bagunçada. Então, o ambiente, ele já ajuda muito, porque a gente fala sempre aqui e eu defendo que a gente tem que trabalhar no ser para depois o ter, mas muitas vezes a gente está tão atolado no nosso ego, nos nossos problemas, que a gente não consegue ver uma solução. Então a gente muda algumas coisas externas que vão começar a refletir na nossa parte interna. Então sempre tem que vir de dentro para fora, mas muitas vezes algumas mudanças externas já vão começar a mudar o seu comportamento, que vai interferir nas suas capacidades, que vai interferir nas suas crenças, naquilo que você acredita, que vai interferir na sua identidade, que é quem você é, que vai interferir no seu legado, que é aquilo que você quer deixar. Então por isso que a nossa mente, ela é tão poderosa e a gente precisa saber usar esse poder ao nosso favor.
e não contra a gente. Mas como assim, Dani, contra a gente? Porque ela está operando e funcionando o tempo inteiro, a gente querendo ou não tem um botão liga e desliga. E ela está operando o quê? Inconsciente, a gente não tem consciência do que está acontecendo. Por isso que a gente tem esses resultados que muitas vezes não são os resultados desejados. Então, como que eu posso fazer isso, Daniela? Através de meditação, através de autoafirmação, de afirmação, de sugestão, autossugestão. Tem várias formas de você reprogramar aquilo que você pensa, né? A PNL, Programação Neurolinguística, ela trabalha muito isso, você mudar a sua fisiologia, a forma como está o seu corpo, você mudar as palavras que você usa, você ter âncoras, né? Eu sempre falo de várias ferramentas. Eu não gosto muito de que a gente se apegue a uma ferramenta. Às vezes a pessoa fala, Dani, me dá uma frase, Dani, me dá uma afirmação, Dani, me dá agora uma autossugestão, Dani, qual ferramenta eu uso? Gente, as ferramentas, elas são excelentes e elas ajudam às vezes a gente sair daquele estado que a gente tá e mudar, mas a gente não pode ficar dependente das ferramentas. A gente tem que fazer essa mudança interior e ter os recursos para que a gente possa sair desse lugar que a gente tá. Porque vai ter altos e baixos, sim, e é normal porque a gente tem emoções básicas, mas a gente não pode ficar dependente da ferramenta, dependente de um japamala, dependente de um caderno da gratidão, dependente de afirmações, dependente de afirmações. Isso tudo ajuda e muito, e eu uso isso todos os dias no meu dia a dia. Eu uso todas as coisas que eu falo aqui, são coisas que eu aplico na minha vida e que eu uso e que fizeram diferença. Mas nada adianta se você não mudar a sua mentalidade, se você não mudar as suas atitudes e os seus comportamentos. Porque aí você vai usar a técnica naquele momento e acabou. É a mesma coisa quando a pessoa vai numa religião. Ela vai lá na igreja, ela vai lá no culto, ela vai lá e aí naquele momento tá lindo, maravilhoso. Quando ela sai dali, pronto, ela já começa e volta tudo aquilo lá e aí nada adianta. Por isso que a gente vê tantas pessoas que estão na religião, e aqui eu não tô falando mal da religião, porque a religião salva muitas pessoas, a religião ajuda muitas pessoas, mas nada adianta você ser uma coisa naquele lugar, na igreja, no templo, em que lugar que você frequenta, e quando você sai, você não consegue manter aquilo. Então é a mesma coisa das técnicas, das ferramentas. Não adianta eu fazer o caderno da gratidão todos os dias de manhã e daqui a pouco sair xingando, reclamando, né? E dando desculpa, e não fazendo, e não agindo. Por quê? Porque não vai dar efeito, não vai dar o resultado, não vai manter a consistência. Só que não tem como eu manter isso tudo alto lá em cima o tempo todo. Então são pequenas ações, pequenas mudanças, todos os dias, um pouquinho melhor, e às vezes você vai ver que você vai cair, aí você, o que eu posso fazer para melhorar, o que mais é possível, como eu posso fazer diferente, o que eu ainda não percebi, né? O que eu preciso ser, saber, ter e perceber para ter resultados diferentes. Então é se fazendo perguntas, né? Que a gente já falou em várias lives aqui sobre os 3 passos do autoconhecimento, que é você observar, é você usar a autoobservação, você está sempre se observando, sempre se colocar na postura de observador. Quando você vem para essa postura de observador, você sai da sua mente, porque você não é a sua mente, você não é os seus pensamentos. Aí você sai, é como se você estivesse num cinema, olhando ali o que está sendo projetado naquela tela. Tudo bem, Fabi? Tudo ótimo! Vendo aquilo que está projetado naquela tela, aí você está naquela postura de observador. Depois é você se questionar, é o tempo inteiro você está se questionando, será que eu só mereço isso? Será que só isso que é verdade? Será que é essa a verdade? Por quê, gente? Porque a gente tem filtros, que a forma que eu percebo essa parede não é a mesma forma que você percebe essa parede. Cada um vai perceber essa parede da forma que tem nas suas experiências, nas suas memórias, na forma que você foi criado, no ambiente que você foi criado. Então tudo passa por um filtro e esse filtro faz com que a gente perceba a vida de uma forma. A forma que eu percebo a vida não é a mesma forma que você percebe a vida. Por quê? Porque você tem memórias, hábitos, crenças, a sua autoimagem, né? As suas crenças, a sua identidade
identidade foi formada de uma forma, mas tudo isso, gente, assim como ela foi formada, ela pode ser modificada, ela pode ser reprogramada, ela pode mudar isso, a sua autoimagem. É só você querer e começar todos os dias, um pouquinho a cada dia. O que acontece, o que eu vejo nas mentorias e o que eu vejo nas aulas e nas coisas que eu participo é que as pessoas querem fazer mudanças de uma hora para outra e quer mudar bruscamente. Também ressignificar as crenças, isso ajuda a mudar? E isso ajuda sim, Stephanie, isso ajuda sim. Mas o que é mais importante? O que é coisa mais importante, gente, é você trazer para a consciência. Quando você tem uma crença é aquilo que você acredita como verdade. Se você traz aquilo para a consciência, muitas vezes você já consegue resolver. Nossa, nunca parei para pensar que eu tinha isso, que eu acreditava nisso. É verdade? Isso é meu ou é de alguém? Com quem que eu aprendi isso? Aí você começa a se questionar, que é o passo do autoconhecimento. Observação, questionar e autorresponsabilidade, você trazer para você o que eu posso fazer diferente e não colocar a culpa no outro. Ah, mas foi meu pai que me ensinou assim, mas foi minha mãe, a culpa é deles, a culpa é do meu chefe, a culpa é da professora, a culpa é de não sei quem. Aí você tá jogando o seu poder pessoal na mão de outra pessoa, aí você tá saindo, tirando o seu poder e colocando o seu poder na mão de outra pessoa. Quando eu entendi isso, gente, são coisas muito simples, mas que a gente entende racionalmente, mas que a gente não entende lá no coração. A gente não sente isso, a gente não traz aqui para o coração. Quando a gente traz para cá para o coração e começa a entender, as coisas ficam muito mais simples, porque eu comecei a perceber, nossa, mas se isso aconteceu e se a culpa não é do outro, a culpa é minha, eu que recebi esse presente, eu que aceitei isso, eu que deixei eu pensar nisso, eu que comecei a acreditar nessa história. Então, como eu faço para sair disso? Como que eu faço para pensar diferente? Como que eu faço para começar a acreditar diferente? Como que eu faço para não acreditar que isso é só o que eu posso ter, o que eu posso ter de diferente, o que eu mereço mais disso. Então isso é ser próspero, gente. Porque todo mundo já é próspero, já tem a informação da prosperidade, mas a gente vai colocando tanta camada, tanta essa autoimagem que a gente vai construindo baseado no nosso ambiente. Por isso que a pirâmide dos níveis neurológicos, ela é muito importante, porque o nosso ambiente vai formando os nossos comportamentos, que vai formando as nossas capacidades, aquilo que a gente acha que é capaz. Aí a gente começa a acreditar que são as nossas crenças, a gente começa a se identificar com isso e acha que isso é a nossa identidade, e a gente começa a passar esse legado, a mostrar essa imagem para o mundo daquilo que a gente acredita. Então, por isso que o ambiente é tão importante. Você começar a mudança aí no seu ambiente, nas pessoas que você convive, naquilo que você ouve, naquilo que você escuta, nos lugares que você vê, né? Aquilo que você consome, tudo isso vai mudar. Por isso que às vezes é tão importante você andar com pessoas que estão na mesma sintonia que você, que pensam a mesma coisa que você. Porque depois que você vê algumas mudanças na sua vida, que você vê algumas transformações, não tem como você voltar atrás, não tem como você desver aquilo que você viu. Tem como você voltar, se acomodar, ficar ali naquela zona de conforto e falar, é difícil, é desafiante, vai ser complicado, vai ser muito difícil, então eu vou ficar do jeito que tá. Mas você já viu aquilo, você já viu que é possível. Então tudo passa pelo nosso filtro. Então o nosso filtro é que percebe a realidade. Então eu preciso mudar aquilo que eu acredito para que eu possa começar a perceber a vida de outra forma, a perceber as coisas de uma outra forma. Entendeu, gente? Então tudo está na sua percepção, é a sua percepção, porque às vezes acontece um fato ruim na sua vida, só que você percebe que aquilo, o que aquilo eu tenho que aprender com aquilo? O que aquilo quer me mostrar? O que eu posso melhorar? Qual é o aprendizado? Então, de tudo aquilo que acontece que parece que é negativo, tem sempre algo positivo. Mas se você tem um filtro de negatividade, se seu filtro é de que tudo é desafiante, de que tudo é difícil, que de nada é possível, você vai perceber aquilo como um martírio, como um peso. E cada vez você vai colocando mais coisa na sua mochila e você vai ficando mais envergado,
mais envergado e vai carregando mais peso, mais peso, mais peso, mais peso. E por que que você tem que carregar essa mochila tão pesada? Por que que você não pode começar a soltar? Por quê? Porque no seu ambiente, as pessoas que você conviveu, era isso que eles falavam que era verdade e você foi acreditando, mas eles fizeram aquilo que foi passado para eles também. Então existem infinitas possibilidades, infinitas realidades acontecendo ao mesmo tempo. Nada é verdade absoluto. É vero, Dani. Tem lugares e pessoas que não fazem mais sentido quando estamos nessa jornada no acontecimento. Isso mesmo. E tá tudo certo também. E não é você se colocar numa postura superior. Ah, eu não vou mais andar com essas pessoas porque essas pessoas têm uma outra mentalidade. É uma coisa de frequência mesmo. Você vai ver que você não alinha mais. E aí você tá abrindo o seu olhar para infinitas possibilidades, para outras realidades. Você vai sintonizando com pessoas, com ambientes, com situações que estão na mesma frequência. E cada vez você vai subindo mais a sua frequência, elevando a sua frequência e você vai sintonizando. E essas pessoas, elas vão repelindo, elas vão saindo, elas vão procurando também o caminho delas porque elas vão sintonizar com esse tipo de consciência. Então, por isso que eu defendo tanto a consciência, você aumentar a sua consciência, porque quando você aumenta a sua consciência, muitos sofrimentos são deixados, porque você vai vendo que tem muita coisa que a gente vai sofrendo, é porque a gente resiste, é porque a gente não quer aceitar aquilo que é porque é o nosso ego tentando falar o que é certo, o que é errado, que quer manter aquela postura, que quer manter aquela posição, que quer isso, que quer aquilo. Muitas vezes não são desejos da nossa alma, são desejos do nosso ego. Então, a nossa mente, ela é muito poderosa e essas nossas crenças que a gente vai acreditando, esses padrões mentais, eles vão determinando os nossos comportamentos, as nossas atitudes, as escolhas que a gente tem, as emoções que a gente sente, as percepções que a gente tem. E essas crenças, elas vão mudando, vão se formando ali no nosso ambiente através do quê? Através de repetição. Você sempre via a mesma coisa, sempre aquelas pessoas que conviviam com você falavam a mesma coisa, repetindo, e aí você vai fazendo e acreditando que aquilo é verdade, que só existe aquela realidade, que você só pode isso. Ou por um forte impacto emocional, você viu uma cena muito forte, você se chocou com aquilo ali e aquela informação ficou registrada. E você acredita que só aquilo é possível. É tudo tão natural que quando percebemos, tudo mudou e nos sentimos bem melhor. Isso mesmo, é muito natural esse processo. Então, se você coloca a sua percepção diferente, começa a perceber, as coisas vão acontecendo. Isso que é estar no fluxo. Quando eu falo, vem entrar comigo no fluxo da prosperidade, a pessoa acredita e pensa que é uma grande mudança. E não, o fluxo é o fluxo, vai ter adversidade, vai ter coisas que vão acontecer, mas você consegue entrar, você consegue ver as oportunidades, você consegue encontrar soluções. Ontem mesmo eu tive uma situação aqui que não estava dando certo, e aí por um momento eu pensei em resistir. E o que é resistir? Pensei em começar a reclamar, questionar. Eu falei, sabe de uma coisa? Aí meu marido, ele pegou e abriu o jornal e tava lá os signos. E lá no meu signo ontem tava dizendo, deixa as coisas que vão acontecer no seu tempo. O que eu fiz? Fui fazer outra coisa. E logo hoje de manhã eu abri a tela que eu precisava daquela resposta e tava lá, resolvido. Então, se eu ficasse lá martirizando, se eu ficasse lá questionando, não dá certo, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? É porque não era aquele momento. E hoje eu soltei, isso é soltar, eu soltei e a resposta estava aqui na tela hoje, que eu precisava, que aquilo deu certo, que aquilo aconteceu. Então, isso é o fluxo. Então, as coisas às vezes não acontecem no momento exato que a gente deseja. Porque o nosso tempo é diferente do tempo divino, o nosso tempo cronológico é diferente do tempo que as coisas acontecem. Então, quando a gente também só pensa naquele resultado imediato, a gente quer o resultado imediato, muitas vezes a gente se frustra. Por quê? Porque não acontece da forma que a gente quer.
né? E muitas vezes a gente precisa daquele aprendizado, que é aquele aprendizado que vai fazer com que a gente evolua, mas a gente só consegue ver isso se a gente está consciente. Se a gente não está consciente, se a gente está na nossa inconsciência, a gente deixa passar vários sinais que estão acontecendo o tempo inteiro. Então, a nossa mente, ela é muito poderosa e a gente tem que saber usar esse poder a nosso favor. E como que você usa isso, Daniela? Eu já falei aqui através de percepção, de autossugestão, de afirmações, através de terapias, através de várias coisas, mas o principal é você trazer para o campo da consciência, é você começar a se observar. Opa, tô tendo esse resultado. Opa, não é isso que eu gostaria. Opa, não é assim que eu gostaria. Então, o que eu posso fazer diferente? Porque não adianta eu começar a querer fazer sempre as mesmas coisas. Se eu tô fazendo isso, sempre as mesmas coisas, e essas coisas não estão trazendo o resultado que eu desejo, eu preciso começar a fazer diferente. Porque a nossa tendência, gente, é entrar no piloto automático. É a mesma coisa quando você vai aprender a dirigir. No começo, você precisa ficar prestando muita atenção. Eu preciso passar a marcha, eu preciso dar a seta, eu preciso olhar pelo retrovisor, eu preciso olhar aqui, olhar ali, olhar lá. Quando aquilo se torna automático, você coloca o celular, você fala no celular, você escuta a música, você fica conversando com as pessoas. Por quê? Porque aquilo já se tornou automático. Aquilo já veio para o campo da consciência inconsciente. A gente tem uma jornada. Então, muitas vezes vocês chegam aqui no meu Instagram, vocês chegam lá no meu YouTube, no meu Telegram, porque alguém indicou para vocês, mas muitas vezes vocês não sabem que vocês têm aquele problema, que vocês têm uma dor e que essa dor precisam solucionar. Então vocês são o quê? Incompetente e inconsciente, porque vocês nem sabem que vocês têm. Aí vocês, opa, parece que isso que a Daniela falou toca em mim de alguma coisa. Aí vocês ficam conscientes, incompetentes, porque vocês sabem que vocês têm essa dor, mas vocês não sabem como resolver. Aí vocês, opa, agora eu já vi como que resolve. Aí você se torna o quê? Consciente, competente. E aí depois você fala, aquilo já ficou tão automatizado, você já começou a colocar aquele hábito, aquela rotina, aquele novo comportamento, que você se torna inconsciente, competente. Ele já vai automaticamente, você vai fazendo aquilo. Você não precisa pensar para escovar os dentes, você já sabe como que escova os dentes. Então aquilo já é inconsciente, competente, você já sabe fazer aquilo já se tornou um hábito, já se tornou uma rotina. Então é assim que a gente vai fazendo com as nossas práticas, com os nossos pensamentos que a gente vai introjetando, né? Então toda noite a gente se dar autossugestões, a gente colocar lá, né, a abundância se recria todos os dias na minha vida. Eu já sou próspera, eu sou uma pessoa próspera, eu sou uma pessoa abundante. Então eu comando que a minha mente, só coisas excelentes acontecem, só coisas que, situações que eu desejo acontecem. Então comande para sua mente, use esse poder que você tem na sua mente. É possível para todos nós e tudo passa pelo nosso filtro de percepção. Você precisa mudar a sua percepção. Bom, gente, então eu espero que esse assunto faça sentido para vocês, porque quanto mais clareza a gente tem das coisas, mais foco a gente coloca. E tudo aquilo que a gente coloca foco, atenção, concentração, a gente atrai para a nossa vida, né? Esse é um princípio aí da lei da atração também. E a lei da atração, ela não tem um botão liga e desliga, ela tá operando o tempo inteiro. Então, quanto mais clareza eu tenho daquilo que eu desejo, de que caminho que eu quero seguir, mais foco eu tenho, mais fácil eu ter disciplina. O que é disciplina? Eu fazer aquilo que precisa ser feito. E aí eu colho resultados. E aí quando eu colho resultados, eu me motivo cada vez mais, porque eu vejo que é possível. E aí eu vou ficando cada vez mais confiante. Porque não é em todas as áreas que eu tenho confiança. Tem muitas coisas que eu nunca fiz, que eu não confio, porque eu nunca fiz aquilo. E aí quando eu começo a fazer, eu falo, opa, não é que eu consigo fazer? Não é que é tão fácil eu fazer? E cada vez que eu vou fazendo, eu vou ficando mais confiante, eu vou dando mais passos, eu vou avançando mais. E isso é normal, a gente ter medo para as coisas que a gente nunca fez, para as coisas que a gente nunca
experimentou, porque a gente só sabe aquilo que a gente já experimentou. As coisas que a gente não experimentou ainda, a gente não sabe e a gente tem medo disso. Mas eu preciso ir fazendo passo a passo, eu preciso avançando, 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 porque eu vou ficando mais confiante. Não é que você não tem confiança. Não existe, eu não sou confiante. É porque você nunca fez. A partir do momento que você faz, você vai ficando confiante. Você vai aumentando, você vai vendo que é possível. Então, muitas vezes a gente fala, mas eu não confio em mim, mas eu não sou merecedora, mas isso, mas aquilo. É porque você não avançou, porque você não tentou, porque você não experimentou. Porque a partir do momento que você se permite experimentar, que você se permite avançar, você vai ganhando essa confiança, porque você vai vendo que é possível, que não tá distante, que não é tão longe. Eu não consigo controlar o resultado final. Isso eu não consigo controlar, porque pode acontecer várias variáveis no meio do caminho. Pode cair uma árvore no meio da rua, pode a rua ter um buraco, eu preciso desviar. Então eu não consigo determinar qual é o resultado. Mas eu consigo controlar o que eu vou pensar, o que eu vou colocar pra dentro aqui, quem eu vou deixar entrar na minha festa, que é a minha mente. Quem que eu deixo entrar na minha festa? Quem eu convido para entrar na minha festa? E eu consigo controlar qual que é o próximo passo, qual é a ação que eu preciso fazer. Então eu sei qual que é a ação que eu preciso fazer. Eu preciso começar a comer mais saudável. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso ir lá comprar alimentos mais saudáveis. Eu preciso melhorar o que eu tô ouvindo. Então que músicas que eu vou colocar para melhorar isso? Eu preciso começar a dormir mais cedo e começar a ter aquele ritual que eu vou me desligar e que então eu vou pra cama mais cedo, eu vou criar todo um ritual, eu vou começar a colocar a autossugestão. Mas eu já acordo na hora de ir pro trabalho e acordo todo estabalhado. Então eu vou colocar 5 minutos mais cedo, que é para eu fazer afirmações, que é para eu começar a dar autossugestão. Então tudo isso, gente, são pequenas ações que vocês começam a fazer e que vocês vão ver o resultado depois. Então é possível sim. Só que quando a gente quer mudar tudo muito rápido, aí a gente cai na fadiga do hábito. Aí a gente cai naquele cansaço, naquele desânimo, porque a gente quis mudar tudo muito, 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 muito rápido. Então, escolhe uma coisa hoje que você vai começar a implementar. Escolhe uma sugestão só que você vai começar a dar. De repente eu sou próspera, eu decido ser próspera, eu já sou próspera. De repente eu comando a minha mente para que só as coisas que eu deseje aconteça. Então escolha uma afirmação, escolha uma sugestão. Eu escolho que eu vou ter coragem todos os dias para levantar e para fazer aquilo que precisa ser feito. Então escolha uma sugestão, uma autossugestão, escolha algo que você precisa fazer e que você vai começar a implementar a partir de hoje, uma pequena ação. Porque a ação você consegue controlar, o resultado você não consegue controlar. Eu não consigo controlar quantas pessoas iam entrar aqui nessa live, mas a ação de me colocar à disposição e fazer essa live, isso está dentro do meu campo de decisão, isso está dentro do meu campo de influência. Agora, quantas pessoas vão entrar, quantas pessoas vão ficar, quantas pessoas vão gostar da minha mensagem, isso eu não tenho como controlar. Isso eu não tenho como definir. Mas a ação de fazer a live, de colocar o tema, de estar aqui, de vir aqui, tá dentro do meu campo de influência. Então, se tá dentro do meu campo de influência, é possível sim. Então, eu vou fazer isso sim. Quantos vão ficar? Quantas vão gostar? Quantas vão falar bem? Quantas vão falar mal? Quantas vão aprovar? Quantas vão desaprovar? Não tenho como controlar. E se eu ficar pensando nisso, em quem vai gostar e quem não vai gostar, e quem vai entrar e quem não vai entrar, eu não estaria aqui agora trazendo a minha mensagem para quem precisa ouvir, porque as pessoas que precisam ouvir, elas estão conectadas. As pessoas que precisam ouvir vão estar aqui agora. Então, se eu quisesse controlar esse resultado, eu não faria aquilo que precisa ser feito. Vai deixar essa live gravado? Vou. Isso você controla. Eu posso controlar se eu quero deixar a live gravada ou não. Agora, quantas pessoas vão impactar depois que eu deixar gravado? Eu não tenho como controlar. Mas deixar gravada tá dentro do meu controle, que é só eu apertar o botão, gravar, não gravar, salvar e não salvar. Então, tá vendo o que são as ações? As ações são isso. Agora, o resultado final
Eu não tenho como ter. De repente vai entrar vários haters. Que porcaria, que isso, que aquilo. Eu não tenho como controlar isso. Ou vai ter várias pessoas. Nossa, Daniela me ajudou. Nossa, Daniela, eu precisava ouvir isso. Nossa, isso daí que eu precisava. Agora eu já comecei a implementar essa ação. Já comecei a fazer isso. Já comecei a fazer aquilo. Isso, entendeu? Chega aí pra vocês que você comece a usar o poder da sua mente